Alexandre na área. Salve, vídeos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora ver mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim, agora lá do Intoxi Anime. Já tem um tempo que eu não assisto esse canal e ele estará falando a respeito das cenas mais 18 cortadas em animes de Fate. Ih, rapaz, bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema. Eu tô assistindo esse anime, inclusive, na Twitch. Eu não sei quando esse vídeo vai ser postado, mas, enfim, quem quiser, o link tá na descrição, quiser me acompanhar lá nas lives também. Até 3, 2, 1, play. Fala pessoal, nesse vídeo eu vou comentar de Fate Stay Night, que é originalmente um jogo já bem antigo, que foi adaptado diversas vezes para anime, em 2006, em 2010, em 2014 e em 2000 agora e 17, porque saiu ano passado o filme lá no Japão de Fate Stay Night, Heaven's Feel, e agora tá saindo em Blu-ray e DVD. E ele levanta uma questão sobre os cortes em Fate Stay Night, que originalmente, na Visual Novel, que é o jogo original, ele tem 3 rotas. Eu sempre falo isso e tal, o pessoal não fica meio perdido. Cada uma das rotas foca em uma heroína diferente, é uma realidade paralela diferente, onde acontecem os eventos de forma bem diferente. O começo é igual, mas depois disso começa a acontecer uns negócios bem diferentes, que originaram várias histórias separadas, por assim dizer. E tem vários spin-off e tal, tem vários jogos diferentes que lançaram, tem Fate Extra, Fate Grand Order, que lançou também, que é um jogo, já teve adaptação para anime, Fate Apocrypha, que no caso, nesse é um spin-off, uma light novel spin-off, que foi adaptado para anime. Tem Fate Zero, que é uma light novel também contando o que acontece antes desse jogo, que foi a primeira coisa da série, foi esse jogo de Fate Stay Night. E aí essa light novel conta a história antes disso, da guerra antes disso, foi adaptado para anime também. Quase tudo de Fate está sendo adaptado para anime ao longo do tempo, os spin-offs, tudo que sai de extra, mas o principal que começou a série foi esse jogo, essa Visual Novel. Quem quiser pode baixar, tem na internet, traduzido inclusive em português, mas de qualquer forma, tem 3 rotas lá, você zera a primeira rota, libera a segunda. Zerou a segunda, libera a terceira. E aí adaptaram, no caso de 2006, tentaram adaptar a primeira rota. Tentaram porque, bom, eles fizeram uma lambança lá, misturaram as rotas e tal, mas em geral, segue mais a primeira rota. E aí veio Limited Blade Works, foi o filme em 2010, foi uma adaptação lá muito fiel, fizeram também uma lambança lá, resumiram muito os eventos. E aí vem o Fate 2014, que é a adaptação da segunda rota e o Limited Blade Works. Diferente do filme de 2010, que é todo rushado e tal, essa é uma adaptação muito mais completa. E agora tá saindo a adaptação da terceira rota, que é Raven's Feel, focado na terceira heroína, a Sakura. E no caso é uma trilogia de filmes, em vez de série pra TV, decidiram animar em uma trilogia de filmes. Falaram porque é cenas pesadas e tal, falaram. Fica melhor, fica mais fácil de mostrar, bota 18 mais e tal. Teoricamente era isso, só que na realidade eles só queriam ganhar mais dinheiro, porque eles cortaram as cenas. E aí levanta esse negócio dos Fates. Todo Fate, desde 2006, tá cortando as cenas. Como assim, Marco? Tá cortando as cenas? Que cenas? Gore? Não! Sangue eles não ligam, sangue eles colocam. O que eles não colocam é sexo. Como assim não coloca e tal? Tem sexo no meio? Tem, você não viu? Sexo. Só que eles trocam por alguma coisa ou cortam totalmente a cena de forma que ninguém vai notar que tinha. Então, é meio... Fizeram isso... Estão fazendo isso desde 2006. No primeiro, esse de 2006, tem algumas cenas que deixam implicado lá o que vai acontecer. Eu acho que é o menos censurado de todos eles. Mas deixa implicado, pelo menos. E tem uma cena, por exemplo, do protagonista com a Saber. A Saber precisa de mana. E como é que você dá mana nesse negócio? O método mais radical de você dar mana pro seu servo, se você não tem uma ligação forte com ele e tal. Como é que você faz? Você injeta. Podem, cara, como quiserem, mas é basicamente... Qual é? Tem que ocorrer uma relação sexual lá. Literalmente não injetado. E, bom, a Saber tá precisando lá no momento da série, da primeira série, e aí o protagonista e ela dormem juntos, pra ele passar a mana pra ela. E ela já gosta dele, tá rolando uma relação de romance entre os dois. Mas, de qualquer forma, eles pegaram e colocaram a cena de uma forma que não dá certeza disso. Você pega, se você jogou o jogo, nessa cena aqui, no caso, tem uma relação entre eles. Essa cena tá aqui? É mais ou menos. Basicamente, eles cortaram, pularam a relação entre eles, mas deixaram lá implicado o que ocorreu. Então, em resumo, essa rota da Saber tem 2 cenas explícitas na Visual Novel, que é aquela cena da luta final com o Berserker que tem no anime. Só que colocaram um simbolismo maluco lá de um dragão e aí acordam a Saber e o protagonista juntinhos lá, meio agarrados, e é isso, é só o que você tem de dica, aquele simbolismo maluco e eles acordando juntinhos. E depois... vamos lá, ele tem uma visão, no caso de um dragão, e do nada ele acorda do lado dela. Basicamente mostrando que ele, como eu diria, usou o dragão dele nela. Talvez? Antes da batalha final, de novo, o protagonista transfere mana
pra Saber usando o mesmo método, só que é muito difícil de notar porque eles se beijam e tal, e depois mostra uma outra cena, soltou um tempo, só que muita gente não vai notar que soltou um tempo depois daquilo, e mostra os dois separados no quarto. Só que a Saber comenta que tá com a mana completa, então você pode ter algumas ideias ali, mas se você não jogou o jogo, vai ser muito difícil notar que eles fizeram alguma coisa nessas duas cenas. Nem? Pô, Marco, mas eu nem considero isso aí uma adaptação, eles fizeram uma mistureba e tal, não conta assim não. Tá, beleza. Vamos então pro mais fiel, original. O Limited Blade Works de 2014, pelo estúdio Photoby, outro estúdio, adaptando. E tava muito mais fiel, tudo seguindo bem mais certinho original e tal. Tinha modificações, uns ajustes, melhorias, uns extras ali, mas tava seguindo. Essa é a rota com menos cenas explícitas, só tem uma cena da Rin com o protagonista antes da batalha final. E aí chega na bendita cena, dessa vez é com a Rin, que é a heroína principal dessa rota. Ela tá toda envergonhada lá e, pô, vai lá e tal, eles vão, tem de novo, negócio de transferência de mana. E aí, pô, e agora e pá! Golfinhos. Qual é, mano? Pô, marca simbólico e tal. Simbólico é o caramba, porque na verdade só mostra eles com a mão ali depois. Então não deixa nem implicado. Se tivesse os dois, rola os golfinhos. Aí depois são os dois deitados na cama, lá, olhando um pro outro, algo parecido. Ah, beleza. Então, todo mundo entender que... Mas não acontece isso. Eles só estão com a mão ali e tal. Você nem entende, porque a cena foi tirada da visual novel. Só que não faz sentido essa cena se ela não vai fazer isso. E ela ficou, como um fanservice lá, a cena ficou de qualquer forma. Mas ela só ia colocar a mão nele e transferir mana. Grande porcaria. Precisava ficar toda envergonhada pra isso? Precisava tirar uma parte da roupa pra isso? Então cortaram de novo. Mas o gore, as cabeças rolando e tal, o corpo abrindo, isso não tem problema. Mas cena de sexo, não pode. Não e pode, aí chegamos em Heavensfield. Ninguém quer ver isso. A terceira rota tem um total de 7 cenas explícitas, só que só mostra 4 delas. Só 4 delas tem ilustrações e tal do que tá ocorrendo. As outras 3 deixam só implicado através de diálogos ou pensamentos lá. Então se você pular eles ou algo parecido, você não vai notar que ocorreu, mas comparado às outras, que é 2 cenas na primeira rota, uma cena na segunda, essa terceira rota é disparado. Aqui tem mais cenas, algumas mais relevantes e outras menos relevantes. E aí, no caso, na versão para todas as idades do jogo, depois lançaram a versão para PS Vita, para todas as idades, eles pegaram e trocaram, porque nessa rota, digamos que o sexo faz parte do plot. Todas as cenas lá têm uma relevância com o plot, e trocaram isso por beijinho. A transferência de mana trocou para beijo. Ai, caraca. É meio ridículo. Dele. Sim, é. Mas eu consegui. Ah, não, quero meu jogo pra todas as idades, criancinha, pode ver meu jogo. Como é que a gente faz? Troca o sexo por beijinho. Bom, de qualquer forma, eles se inspiraram nessa bagaça e aí trocaram isso também. A cena dos golfinhos, que eu me lembro, também tiraram daí a maldita cena dos golfinhos. Não precisava botar pra todas as idades, não tinha nada demais ali, pulo de parceira. Vamos lá. Aí chegamos no terceiro. Não tá satisfeito e tal, e agora? É o filme. O filme vai rolar, né? Porque o filme dá pra botar 18 mais lá, e aí? Dá pra botar as cenas, não precisa botar igual o rentaizão e tal, um tempão as cenas, mas implica elas um pouco melhor, o que aconteceu ali. Mas não. A primeira cena, o primeiro filme, já cortaram. Cortaram lá, com a Rin a cena. Pô, o protagonista tá sonhando, na verdade, o sonho é tão relevante? Sim e não. Aqueles sonhos têm um significado depois, explica melhor, mas, de qualquer forma, a cena com a Rin que ocorre ali no filme, aquela cena para no meio, ele bota a mão lá no espelho dela, depois, pô, ele acorda. No caso, ele acorda muito depois disso, na visão, rola muito mais coisa ali antes dele acordar. E aí, o mangá, no caso, adaptou fielmente, seguindo o original, a risca, fazendo umas melhorias, algumas coisinhas ali, tornando alguns diálogos meio longos, simplificando eles, mas em geral, as cenas ele tá pouco se lixando pra cortar. Então é interessante essa comparação, mas quem quiser ver como era a cena, dá uma olhada na descrição do vídeo lá, eu vou linkar de alguma forma, não posso botar no blog diretamente, mas eu posso botar um link lá pra linkar pro capítulo em específico. Mas, de qualquer forma, o mangá tá seguindo corretamente. Mas todas as adaptações para anime estão cortando tudo. O negócio, mas não precisa chegar àquele ponto extremo do que o mangá fez. Mas adapta fielmente, então deixa implicado que ocorreu de alguma forma. Como os animes daquela lista que eu fiz de casais não virgões, por exemplo. Não corta a cena no meio. Parece lá, ele bota a mão na Rin e pá, cortou a cena. Aí você vai achar realmente... Não, aconteceu, Marco. Aconteceu o negócio ali. Como é que você sabe? Ah, eu vi o original sim, mas no original acontece. Ali parece que cortou no meio o sonho dele, quando ia acontecer alguma coisa. Mas essa cena em específico não é tanto problema. O problema é se cortarem dos outros filmes. São muito mais relevantes ao plot. O diretor, felizmente, deixou implicado que algumas cenas, ou uma cena pelo menos, ele deve deixar porque tem uma relevância forte
com o plot. Essa cena da Rin e tal, ele podia cortar no meio, que não tinha tanta importância assim. Seria mais um fanservice extra deixar ela. Mas as outras não. Outras, na verdade, não. A outra lá, uma ou duas que eles talvez deixem, sei lá quantas eles vão deixar. Se deixarem tudo, putz, mas acho que não vão deixar tudo não. Vamos fazer igual dessa da Rin. Eles começam a cena e pá, corta no meio. Bem capaz. Mas a cena completa e tudo mais, não vou mostrar provavelmente a interação, os diálogos. Fate ficou famoso pelos piores diálogos, uns dos piores diálogos, alguns, né? Tem muitos horríveis em outras obras. Mas Fate eu acho que ficou mais popular dentro das visual novels. As partes sexuais dos diálogos criaram um bando de memes na internet. Eu não posso mostrar eles aqui, obviamente, mas eu vou tentar linkar de alguma forma lá no blog. Dê uma olhada na descrição do vídeo, vou tentar linkar o que eu tô falando aqui. Tem um bando de memes engraçadíssimos com os diálogos das cenas de sexo. A descrição que o autor faz das cenas é cômica. É engraçado demais. Mas, de qualquer forma, tem muita cena em Ravensfield. É a rota mais pesada por vários motivos. Tem o gore aumenta, tem cenas mais macabras e tem revelações muito macabras que tem um peso muito grande no psicológico. O protagonista também é bem diferente das outras rotas. Tem um negócio mais pesado, né? Acontece, tem uma mudança mais pesada nele. Mas, de qualquer forma, a adaptação de 2014 é uma boa adaptação. A adaptação desse filme tá saindo bem, mas essa censura, eu não entendo, é exagerada pra caramba. E esse é o foco nesse vídeo. Já fiz um review separado, primeiro filme e tudo mais. Não é o foco aqui. O foco era resmungar das censuras sem nexo de Fate Stay Night, que ficou famoso porque tá ocorrendo em todos. Em 2006 ocorreu em 2014 e agora na terceira rota estão fazendo de novo. Se vão mudar isso, vai mudar tudo. No segundo filme, aí beleza, então acaba com isso, pelo menos em Ravensfield, filme 2, acabaram com esse tabu e tal de cortar todas as cenas, ou deixar cortado bastante pra você nem notar. Quando eu falo assim, o pessoal fica, hã? Tinha isso? Tinha, tava lá, só que cortaram. Ou enfiaram golfinhos em vez do bagulho todo, aquela foi a mais ridícula que eu já vi. E antes que eu esqueça, eu vou começar a fazer sorteios de contas VIPs nos finais de semana no chat do Discord. Quem não acessou o chat do canal ainda, tem um link pra ele na descrição do vídeo. E, bom, quem tem dúvidas quanto a que ordem assistir Fate e tal, eu já fiz um vídeo separado falando. Eu já assisti pelo zero. Inclusive, várias das obras lá na época que eu falei, que eram light novels e deviam virar anime em alguma época, já ganharam o anime, então tá meio desatualizado, mas o que eu falei lá não muda nada, então é um vídeo que ainda vale a pena você assistir. E é isso, esse vídeo aqui foi mais curiosidade sobre Fate do que outra coisa. Eu fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal quem não se inscreveu ainda, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tá aí. Bom, tá aí, gente. Isso daí foi o Intox Anime aí, Marcão, né? Trazendo pra nós aí as cenas 18 cortadas de Fate, tá ligado? Eu fiquei sabendo disso em live, eu tô assistindo, como eu falei pra vocês. Eu já assisti o Fate Zero, né? Foi o primeiro que eu assisti, né? O Charlotte mandou pra mim lá, eu assisti tudo. Aí eu já tô assistindo esse Stay Night, e eu tô curtindo pra caraca esse Stay Night, ele tem muito mais porradaria de fato. O Fate Zero, ele era mais diálogo, apesar de ter cenas de ações muito boas também, tá ligado? Mas era mais diálogo, era mais papo de heroísmo mesmo, tal, e também de salafrarice ao mesmo tempo, tá ligado? De traição pra lá e pra cá e tal, dos mestres com os servos e tal, enfim. Eu achei muito maneiro também o Fate Zero. Confesso que eu tô curtindo um pouco mais esse Stay Night, por conta da porradaria, que eu gosto muito de porradaria em anime, tá ligado? Eu acho mó da hora. Mas ele tem um equilíbrio ali entre diálogo e luta, batalhas e tal, isso é muito bom. Não ficar também só na porradaria também, em alguns momentos tem que ter um contexto. E esse eu vejo que tem pra caraca, tá ligado? Apesar de eu gostar mais dos protagonistas ali, né, dos mestres, no caso, protagonistas de Fate Zero, né? Eu gostei muito do Kiritsugu e também do Kirei, né? Que o Kirei ele aparece na segunda temporada não, nesse Stay Night, né? O Kirei, que seria como se fosse o vilão, por assim dizer, né? O antagonista. O Kiritsugu, nesse ele já tá morto, mas ainda aparece em alguns momentos também, relembrando e tal. Gostei muito mais desses dois aí, tá? Não gostei dos mestres do Stay Night, não. Mas dos servos, sim. Os servos são da hora pra caraca. Eu curti demais, tá? E eu fiquei surpreso de saber que era, na verdade, uma visual novel, como é que eu posso dizer, que tem incesto. Eu não sabia disso, fiquei surpreso, mas ok, pelo menos não é uma parada que é o forte no anime, né? Eu não vejo problema, tipo, cortou aqui, poxa, não tá igual, isso daí meio que não acrescenta em nada pra mim, apesar de repente isso daí ter algum contexto, isso daqui tem um significado, tinha que acontecer assim por causa disso, disso, aquilo. Ok, mas, sei lá, esse tipo de anime, assim, eu prefiro ver mais a porradaria mesmo, diálogos sobre aquilo que vai acontecer, que tá prestes a acontecer, eu acho que tem mais graça do que ficar vendo essas paradas aí. Mas, né, eu sei que, de repente, pra quem curte, tem no mangá, então é isso.
Bom, o link desse vídeo estará na descrição, espero que tenham curtido meu react. Eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima. E valeu! Alexandre, o homem que